Boa noite, meninas. Boa noite, Leide, Joelma, Vanessa, Tiene. Deixa eu ver quem mais. E Larissa. Bom, hoje nós vamos para a nossa aula 3 de História da Educação, né? Para essa aula 3, eu trouxe aqui uns 2 livros para vocês verem que eu acho interessantes, se vocês que aprofunda muito essa questão da história da educação, né? Eu vou trazer um que esse vocês têm que ler mesmo, tá? E ele não traz uma leitura, ele traz uma leitura complementar e bem abrangente, até mesmo do que vocês têm de história da educação no livro, tá? Que é esse aqui, ó, História da Educação de Confúcio a Paulo Freire, tá? Ele é da editora Contexto, né? Editora Contexto. É maravilhoso esse livro, né? Ele não tem muitas páginas, acho que é bem menor, até menor do que o livro de vocês, tem 263 páginas, né? E é do Claudino Piletti e do Nelson Piletti, né? Então eles fizeram esse livro aqui que é maravilhoso, é um livro de... Deixa eu ver. De 2012, né? Aliás, qualquer livro dessa editora Contexto é muito boa, viu? Em relação à educação, da editora Contexto. Olha isso aqui. Ela é muito boa, a história da educação. Tá? Esse livro aqui é fantástico. Quem puder pegar para ler, eu não sei se tem numa biblioteca que nós temos online, mas eu não sei, acho que na editora Contexto é bem chatinho. Eu não tem nem para Kindle esse livro. Eu já reclamei várias vezes na editora que eu estou me desfazendo dos meus livros e eu quero ter a cópia digital deles, né, transformá-los em digital. E aí eu tenho o Kindle, né? Não tenho impressão para Kindle, infelizmente. Já o outro, esse livro é um pouquinho mais antigo. Deixa eu ver. É de 2005, né? Mas é um livro que é muito maior que o livro texto de vocês. Muito maior. Tem quase 500 páginas. Vocês têm uma grossura do livro. Que é essa daqui, ó. História da Escola em São Paulo e no Brasil. Tá? Ele é do Instituto Brodel e ele é da Maria Luísa Marcílio, né? Quem editou ele também, inclusive, foi a imprensa oficial, né? Que é a editora oficial do governo do estado de São Paulo, né? Do governo do estado. E esse livro aqui, não sei se tem versão digital dele gratuito. Porque a imprensa digital, a imprensa oficial geralmente tem algumas edições de seus livros lá de graça e tudo mais. Mas quem puder ler esse livro aqui, esse é o primeiro que eu comprei, né? O outro ele estava em mau estado, eu tinha sido comprado o outro quando eu trabalhava no SESC. E aí ele ia ser, digamos assim, descartado. E aí eu pensei, descarta para mim. Né? E eu fiquei com ele, né? Agora, esse que eu comprei, na época eu comprei até por R$10, era bem baratinho o livro, porque era da imprensa oficial. Comprei até na Bienal do Livro. E esse livro aqui, ele é bacana porque ele é bem abrangente em relação ao Brasil, né? Então ele dá um olhar mais particular ao Brasil, né? Especialmente no estado de São Paulo, claro, até porque é da editora da imprensa oficial, né? Da editora do estado, né? Da imprensa oficial. Então, dá um olhar, mas é um olhar muito bom, né? Para vocês até mesmo compreenderem de forma bem gradual como se dava a educação, né, aqui no estado de São Paulo, né? Abrindo uma página aqui bem interessante, e ela tem algumas coisas. Isso aqui é uma palmatória que usava na escola. E eles têm umas gravuras, tem umas imagens aqui legais. Ele foi muito bem compilado, esse livro aqui, as histórias, né? E traz toda essa ideia de que é a escola, né? E também fala muito sobre os jesuítas, até para que vocês consigam entender como foi a visão, né, dessa educação, especialmente porque o ensino jesuítico começou aqui no estado de São Paulo, né? Lembrando que a primeira vila do Brasil foi a vila de São Vicente, né?
e foi até, deixa eu ver, aí ficou só tendo vilas até 1549, se eu não me engano, que foi quando foi fundada a cidade de Salvador, né, que é a primeira cidade do Brasil, né? Para quem não sabe, a primeira cidade do Brasil foi Salvador, 1549, tá? A primeira vila do Brasil, o primeiro povoado é São Vicente, 1532. Apesar que ainda tem algumas controvérsias, achando que Cananéia, se eu não me engano, é Cananéia. É Cananéia? Agora tem que ver se é Cananéia e Iguape. Mas uma das duas cidades aí, elas se rivalizam com São Vicente, dizendo que foi fundada antes. Se não me engano, é Cananéia, né? Foi fundada antes, né? A segunda vila mais antiga do Brasil seria a Cananéia, né? E a terceira, a Vila de Santos, né? Que é onde eu nasci, tá bom? Ponho lá depois o nome, eu vou pôr o nome dos livros, tá bom? Para vocês procurarem lá no grupo, tá? Ou eu coloco até mesmo no Para Saber Mais, tá bom? Então esse é um livro bom, quem queira aprofundar mais. Esses dois são livros excelentes que eu recomendo para vocês terem. E eles são excelentes porque ele não tem aquela pegada voltada para a pedagogia, né? Ele realmente são livros de história, livros mais focados na história, tentar compreender historicamente como aconteceu, que é diferente, por incrível que pareça, da disciplina História da Educação, né? Aqui você vai aprender para poder compreender um pouco como você vai ser professor, quem lutou para que você fosse professor. Aqui nesses livros, mesmo o outro que é menor, da editora Contexto, ele serve para você aprofundar, porque traz uma visão mais historiográfica disso, né? Não é tão voltado, não uma visão tão pedagógica. Né? Maravilhosos, tá bom? E é isso. Bom, nós vamos para a nossa aula número 3 de História da Educação, que é a segunda parte de História, Sociedade e Educação no Brasil, né? Opa, deixa eu aqui beber uma água. Que parece que eu comi 1 quilo de sal hoje, né? Bom, para contextualizar tudo isso, a gente vai hoje ver a educação na República Velha e no governo Vargas, né? Além disso, a gente vai ver o papel dos anarquistas na educação brasileira, que foram muito importantes, né? E os pressupostos da educação nova e também da tradicional, né? Que era voltada para a Igreja Católica, né? Então, a educação na República Velha, para quem não sabe o que é República Velha, é aquele período da República que foi desde a proclamação e vai até a ascensão, até o golpe, ao golpe de Getúlio Vargas. Né? Na verdade, não é nem até o golpe do Getúlio Vargas. Né? A Getúlio Vargas dá o golpe, acho que no meio da década de 1930, né? Mas é até a ascensão do Getúlio Vargas ao poder, né? Quando ele entra no poder. Né? Ela também é chamada de República Café com Leite, essa época, né? Porque ela era só tinham na época presidentes que ou eram de Minas ou que eram de São Paulo, né? Por isso que era café com leite. Café da São Paulo, que era rico por conta do café, né? E leite por conta da pecuária, né? Por conta dos gados, né? Que haviam lá em Minas Gerais. Tá bom, a República Velha, como eu disse, é a dominação dada à primeira fase da República Brasileira, que se estendeu da proclamação da República lá em 15 de outubro. Para quem não sabe, a proclamação da República é o primeiro golpe. É o primeiro golpe que nós temos na história. Para quem não sabe, é o primeiro golpe, né? Que se deu da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, até a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, né? Então, o contexto histórico, né, dessa época, né, desse recorte de 41 anos, primeiro traz o final, óbvio, do século XIX, do início do século XX, né, com a sociedade capitalista que acaba não sobrevivendo não consegue sobreviver sendo uma sociedade escravagista, né? Porque a sociedade escravista ou escravagista, tinha a questão das pessoas trabalhando por eles e tudo mais.
parece assim meio horrível falar isso, mas a sociedade brasileira meio que rica, né? A sociedade elite entrou meio que em colapso porque com a escravatura, porque era caro manter um escravo, né? Era muito caro, porque aquela coisa de aceitar até a morte não vou dizer que eram casos raros, mas não era tão frequentes, porque um escravo ele era algo que valia muito dinheiro, né? Então por isso que ele acaba não sobrevivendo porque era muito caro, né? Então, por isso que também tem a questão da abolição. Mas é que as pessoas se apegam, aquela coisa, se apegam naquela coisa meio acumuladora, né? Mas, então, é o que marca também justamente o fim da escravatura e a proclamação da República, que surgiu de um golpe militar, né? Tanto que os nossos dois primeiros presidentes, né, que foram o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto, eles são militares que participaram desse golpe, né? Também temos nesse mesmo período a efervescência da cultura nacional, né? A partir da Semana de Arte Moderna que aconteceu lá em 1922, né? Que é justamente uma reação à cultura conservadora, aquela cultura que vinha tida como clássica, né? Como aquela que vinha da Europa. Basta vocês verem, se vocês lembrarem dos movimentos literários que vocês estudaram no ensino médio, todos eles até o modernismo eram todos movimentos que surgiram inicialmente lá na Europa, né, e que foram importados para o Brasil, né? A partir de 1922, não, já tem aquela cultura antropofágica, a gente engole tudo que nós temos, engolimos tudo, né? Com força, tudo mais, e acaba surgindo uma nova cultura, nossa identidade nacional. Inclusive, eu acho o máximo que o Carlos Gomes, né, gente? Eu não tô doido. Foi lá, Carlos Gomes. Não foi o Carlos Gomes, não esqueci o nome dele. Ele foi tocar, ele foi reger uma orquestra com um pé descalço de pé enfaixado, né? Achei o máximo. Né? E tem o Baparu, né, da Tarsila do Amaral. Então, pela ação militar, que foi denominada a Revolução de 1930, Getúlio Vargas se torna presidente da República, né? Então, ele foi também, entrou pela primeira vez como um golpe, mas teve um outro golpe mais para frente, porque eles queriam também derrubar ele, mas isso aconteceu, se não me engano, em 1934. Tá? Então, na República Velha também surgiu a primeira Constituição, né, da República, né? Que foi feita, né, no Brasil República, né? E lá atrás, em 1891, uma coisa que é fofa, traz a universalização da educação fundamental, né? Então, a educação fundamental era uma obrigação para todos, né? Mas só do ensino fundamental, né? O que é o ensino fundamental, gente? Vamos nem pensando aí o que é o ensino fundamental. Era o nosso equivalente primário ginásio, né? Então, além disso, essa Constituição transferiu para os estados a responsabilidade pela educação fundamental e profissional, responsabilizando-se pela educação secundária e superior, o que reforçou o dualismo escolar na medida em que os estados não investiam os recursos necessários. Basta lembrar que o próprio governo já havia começado a fazer isso na nossa aula anterior, nós falamos isso, né, que começaram com o ensino superior, né, investindo, né, com as faculdades, né, e depois com o ensino secundário até com o surgimento do Colégio Pedro II, né. Só que era isso, porque era isso que era necessário até para poder acessar o ensino superior, mas tinha que preparar até para chegar nesse Colégio Pedro II, né, o colégio secundário, né, até porque o Colégio Pedro II, apesar de federal, só existe no Rio de Janeiro. Só existia no então Distrito Federal, que era a cidade do Rio de Janeiro. Né? A educação, apesar disso tudo, era acessada apenas pelas elites, somente. Né? Na educação da República Velha, também nós tínhamos a questão do positivismo, que é um olhar mais voltado para os militares, assim, temos que conquistar, né? Tem que dar amor para ter o progresso. E o progresso é você conquistar, conquistar, conquistar. Só que o Brasil é um país rural, né? Então,
naquela época, os modões faziam realmente muito sucesso, porque era um Brasil rural, né? Só que isso ia contra os interesses religiosos, que era da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica defendia, por incrível que pareça, um ensino mais moral, né, mais pacífico, né, tecnicamente pacífico, e também já premiada pelas pequenas ciências, né, para aquelas ciências, né. E também porque a Igreja Católica, até então, fazia bem esse papel de prover a educação, né? Provia mediante, né, pagamento também, né? Por isso que a educação ainda era acessada só pelas elites, né? Também surgiu nessa época as escolas tidas como normais, né? Que era uma educação das mulheres. As escolas normais, elas preparavam vocês para serem professoras lindas, né? Ela é a percussora, inclusive, do curso de pedagogia, né? A gente pode dizer que o curso de magistério também surgiu a partir da escola normal, né? Então, nas escolas normais, era para educar e instruir as futuras esposas e mães, as donas de casas encarregadas da educação familiar e do fortalecimento da família. Esse tipo de escola, a gente não tem um filme nacional falando muito bem, mas nós temos um filme que é muito famoso, que eu acho que eu já até falei para vocês assistirem, né? Que é O Sorriso de Mona Lisa. Justamente aquele tipo de escola, ou até mesmo educação superior, voltada para as pessoas que fossem casar, porque afinal de contas, o que as mulheres iam fazer, né? O que vocês iam fazer, né? Ia ser mães, né? Ser mães, era isso que vocês eram relegadas para fazer. Apenas tinha que ser mãe. Vocês tinham que ser mãe, tinha que ser escrava, né? Era isso, vocês tinham que ser escravas, né? Do macho, né? Enfim. Além disso, logo depois da República começa a primeira grande reforma também educacional, né? Que foi lá em 1890, que foi até antes da Constituição de 1891. Por decorrência da separação entre a Igreja e o Estado, se aboliu o ensino religioso das escolas públicas, o que acarretou furiosa reação dos católicos. Vamos só relembrar, né? Vocês, como eu falei para vocês, a educação, a proclamação da República, ela já vem de um golpe militar, né? Em cima do Império, né? Foi um golpe ruim? Não, não foi um golpe ruim, mas golpe é golpe, né? Não foi um golpe ruim, não foi, não foi. Foi não, foi um golpe bom. Mas ele foi um golpe, né? Então, a Igreja Católica era muito ligada às questões das monarquias, né? Basta ver até mesmo a questão lá na Europa, como é que era formada e tudo mais, né? Então, é por isso que os militares não viam com bons olhos justamente a Igreja Católica mandando, né, em algumas coisas, ou falando, não, tem que preparar todo mundo para ser católico, afinal de contas, quem nasce no Brasil é católico, né? Nós precisamos ser católicos, todo mundo. Isso ocorreu até 1988, quando, graças a Deus, sabe lá, meu Deus, né? O Brasil se tornou laico, né? Você acha, né? Acha. Então, tecnicamente, nós nos tornamos laicos, né? Então, justamente essa separação que foi proposta pelos militares, afinal de contas, a proclamação da República, os governantes eram militares, eles não queriam a inferência da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não concordava, inclusive, com a proclamação da República, né? Na verdade, a Igreja Católica ela não sabia se apoiava a abolição, não sabia se era contra, se era a favor, porque também era interessante para ela ter escravos, né? Não era interessante pagar por pessoas, né? E como eu disse agora há pouco, ter escravos era um bom dinheiro, você realmente era um bem. Então, você não podia simplesmente bater todo dia, igual matar, porque é igual você ter um carro. Você vai bater no seu carro toda hora? Essa analogia é horrível, mas é exatamente isso. Ele era um bem, né? Infelizmente, era assim que era visto. E felizmente, a Inglaterra, né, obrigou a princesa Isabel quase, né, assim, ou assina aí a Lei Áurea ou a gente vai começar a invadir o Brasil, né?
E foi por isso que foi assinada a Lei Áurea, não foi porque a Princesa Isabel era bonita, não, tá? Bonita, linda, maravilhosa, não. Foi não, tá? Então, além disso, na República Velha tinha que eu falei agora há pouco, o dualismo escolar, né? Porque as escolas secundárias, elas continuaram como espaço de preparação para a elite acessar o ensino superior, né? Tanto que para você chegar nessas escolas, vocês precisavam fazer uma prova, né? Que era um vestibular, né? Não era nem processo de admissão. Era um pré, era, na verdade, não era nem vestibular, tinha um outro nome, eu não lembro. Mas hoje, até hoje, é utilizado o nome de vestibulinho, né? Até mesmo as FATECs, as ETECs usam muito esse nome de vestibulinho, que era um nome até, inclusive, que se utilizava para acessar o ensino médio, né, antigamente. Não só as ETECs, né? Porque não tinha vaga para todo mundo. E não era ensino obrigatório, né? Pelo governo oferecer, né? Então, por isso que ainda só chegavam pessoas que eram preparadas. Por que elas eram preparadas? Porque elas tinham tutores, elas pagavam escolas muito boas para as pessoas estudarem, né? Tinham dinheiro, né? Então, além disso, surgiu antes, né, antes de finalizar esse período, em 1920, o movimento da Escola Nova, né? O movimento da Escola Nova, inclusive, todas as conquistas que nós temos hoje surgiu a partir desse movimento, né? E através do manifesto dos pioneiros da Escola Nova. Apesar de tudo, esse manifesto foi depois da República Velha, né? Surgiu 12 anos depois, em 1932, né? Então, eu posso até lembrar, foi no mesmo ano da Revolução de 9 de julho, né? Que é quando São Paulo quis brigar com Getúlio Vargas. Então, a educação constitui a possibilidade de redenção da sociedade, ou seja, a educação teria condições de promover o desenvolvimento econômico e social da nação. Né? Isso era visto, né? Essa era a ideia justamente desses escola-novistas, né? A liberdade vinha pela educação, né? E até hoje vem, né? Enfim, né? É até difícil dizer, né? Mas afinal de contas, né, nós somos chamados de vagabundos, somos chamados até de que a gente, como é que é o nome? Que a gente promove lavagem cerebral nas crianças. Né? Então é isso, essa é a ideia, para vocês terem uma breve contextualizada o que era essa República Velha, né? Também chamada de República Café com Leite, tá? Inclusive, nessa república, nós tivemos um presidente que morreu de gripe espanhola, né? Que foi a nossa pandemia daquela época, né? Que foi o... Nilo Peçanha. Ixi, agora esqueci o nome. Rodrigues Alves. Foi o Rodrigues Alves que morreu. Né? Só que também surgiu porque o Brasil tinha deixado de ser escravagista, né? Não era mais um país que tinha escravos, né? Tinha lá a lei do ventre livre, depois a lei dos sexagenários, depois a lei áurea, enfim, né? Aí surgiram os imigrantes trouxeram o quê? As ideias de anarquismo. Quem trouxe mais essas ideias do anarquismo, curiosamente, foram os italianos e os alemães. Né? Porque o que é o anarquismo? Né? Ele é um movimento revolucionário que propunha a extinção do Estado, né? A gente não teria um governo, não teria presidente, um rei, nem nada. A democracia ela teria que ser direta, ou seja, todas as necessidades que nós teríamos para um governo, né, para governar esse país, seria advindo justamente da grande maioria da população, através de votos, né? Também haveria o fim da propriedade privada dos meios de produção e a igualdade social, ou seja, não ia ter mais latifúndio, né? Não ia ter aquelas pessoas que têm aqueles terrenos enormes, tudo aquilo teria que ser repartido com todo mundo, né? Vocês acham que os índios iam ter essas ideias, os negros? Não, foi uma ideia cortada, né? Mas maravilhosa. Então, os anarquistas eles eram contrários aos organismos de representação, que é o parlamento, né, e o partido. Parlamento, gente, é o Congresso, é a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, isso é parlamento, tá? Defendia a organização autônoma dos trabalhadores em seus locais de trabalho. Isso é mais ou menos como se fossem
grandes cooperativas, né? Eles iriam produzir as mais importantes experiências educacionais. Por quê? Porque a partir dos anarquistas aqui tem a ideia justamente da expansão da mente, né? Que a gente precisava ter também conhecimento, todo mundo precisava ter o mesmo tipo de conhecimento sem necessidade de dizer que é da elite ou não. Porque não haveria elite, todo mundo seria elite, né? Além disso, os anarquistas começaram a fundar escolas operárias, porque os anarquistas eles eram italianos e alemães. Italianos e alemães eles não vieram ser escravos, não vieram não. Afinal de contas, eles vieram com a promessa de ganhar uma terra aqui, né? E com isso trabalhar para sobreviver, enfim, ter sua vidinha, ou até mesmo ir trabalhar nas fábricas que estavam chegando ao Brasil, se formando no Brasil, porque o Brasil era um país rural, um país analfabeto, e quem tinha estudo não ia trabalhar em fábrica, em chão de fábrica, nem ia ser peão, né? Então tinha que trazer mão de obra qualificada, então mão de obra qualificada teria que ser importada, né? Então, por isso que eles fundaram as escolas operárias em quase todos os estados brasileiros, produzindo materiais impressos de difusão de suas ideias, né? Assim surgiram as cartilhas, tá? Eles construíram também bibliotecas populares, né, em centros de estudos desenvolvendo teatro, realizando festas, entre outras coisas. Então, essa coisa que nós temos da escola ser um espaço de pluralidade de ideias, a gente tem que dar graças a Deus ao anarquismo, e graças a Deus também às escolas novistas que abraçaram isso, essas ideias também. Então, nas escolas operárias existia a coeducação entre meninos e meninas, porque até então os meninos estudavam numa escola, né, que eram os ateneus, e as meninas estudavam nos liceus, né? Aí as anarquistas não, porque não tinha que ter diferença de uma educação para menino e para menino. Todos tinham que ter o mesmo tipo de conhecimento, né? A convivência entre diversos segmentos sociais, a instrução científica e racional, a defesa de uma educação integral, ensino laico e uma educação politizada, né? Uma educação mais crítica, né? Curiosamente, essas são as ideias da escola hoje, defendidas inclusive não só pela Constituição, parte dela aqui, né, e também quanto pela LDB, né, de 96. Então, quando alguém falar que os anarquistas eram gente ruim, dá um soco, tá? Pode dar um soco na pessoa. Navegavam qualquer forma de educação navegavam. Eles negavam qualquer forma de educação estatal, sendo que a sociedade auto-organizada deveria prover sua própria necessidade educativa. Né? Isso acontecia por quê? Porque o governo não quer que você aprenda as coisas que deveria aprender. Eles querem que você aprenda aquilo que eles querem que você aprenda, né? Gente, nem parece hoje, né? Olhando assim, pensando, analisando, eu tô olhando para cá porque vocês estão aqui para mim. Tá aqui. Né? Nem parece, não parece nada de hoje, né? Nada, nem sombra de dúvida. Né? Então, eles defendiam uma pedagogia mais libertária e integral, né? Isso era o mais importante. Tinha que ser integral. Então, os anarquistas responsabilizavam a pouca instrução escolar pela fraca atuação dos trabalhadores no processo das lutas sociais. Né? Afinal de contas, o Brasil é um país agrário, né? Por isso, a ênfase dada à disseminação da instrução como fundamental para ampliação. Oh, meu Deus, vamos lá. Por isso, a ênfase dada à. Por isso, a ênfase dada à disseminação da instrução como fundamental para a ampliação do movimento operário, né? Porque se você era bem instruído, tinha construção do pensamento crítico, e esse pensamento era totalmente libertário, ou seja, não tinha amarras sociais, não teria amarras morais, geralmente voltadas para a religião, e você era estimulado a produzir, pôr em prática suas ideias, você estava instruindo. Né? Então, a educação, os anarquistas achavam que deveria contribuir para a emancipação humana e a construção de uma sociedade igualitária, tanto que por isso que as escolas até eram
eram mistas, né? Como eu falei, as escolas, elas eram ou ateneus, grave esses nomes, ateneus, que eram as escolas para meninos, ou eram liceus, que eram as escolas para as meninas, né? A educação tinha que ser para a liberdade, a igualdade. E isso era propiciar que o sujeito entenda a educação para a dominação e para a exploração, né? Então, a educação, da mesma forma que você ganha, você consegue exercer uma dominação, a falta dela vai exercer justamente a forma de exploração, de sua exploração, né? Então, os anarquistas tinham uma dimensão política e ideológica da escola como construtora de uma educação libertária. Então, era isso. Por isso que, quando a gente hoje fala que a escola tem que ser sem partido, dá até sei lá, dá um remelique, porque, na verdade, a escola ela tem que preparar você para ser crítico em tudo isso. E isso graças às ideias, aos ideais anarquistas, que, graças a Deus, surgiu nessa época, que foram abraçadas pelas escolas novistas. Tá? As escolas atuavam como agentes de reprodução econômica e cultural de uma sociedade ideológica, né? Porque as escolas eram reguladas, né, pelo governo. Né? Então, a educação tradicional tinha como objetivo a formação de indivíduos padronizados, dóceis, profundamente autoritários e carregados de preconceitos. Por isso, a escola, sendo laica ou não, era refutada pelos anarquistas, né? Porque ela servia apenas para incutir valores sociais e morais das classes dominantes. Então, a ideia da escola como antes, uma pessoa fala que a escola antes era maravilhosa, gente, não era maravilhosa coisa nenhuma. A escola, justamente, ela servia para fazer exatamente isso, transformar você em uma pessoa dócil, que você pudesse não ser crítico, pudesse dizer sim a tudo, né? E que você pudesse a carregar aqueles preconceitos e os valores sociais e morais que eram obrigados a nós termos. Então, a escola era de todo ruim? Não era de todo ruim, mas era isso que vinha, principalmente, da escola. Por isso que, quando a gente vê esse pessoal defendendo escola sem partido, a gente tem que tocar fogo neles, tem que tocar fogo. Eu não vou mais passar pano para eles, não. Tem que tocar fogo, e a gente tem que mesmo quebrar tudo. Tem que quebrar tudo. Fogo neles, né? Fogo nos fascistas. Então é isso. Juro que eu não quero transformá-las em comunistas, tá? Não é isso. Não é isso. Mas é uma visão mesmo de como que a escola é hoje, né? Quando a gente fala que a escola pública, como um todo, ela é ruim, é errado, porque a escola hoje, justamente, ela está tentando ser libertária, porque a ideia que está lá na LDB, na Constituição, mas é óbvio, ela não vai separar todos, porque ela é muito em função de onde ela está. Então, dizer que uma escola particular que está, sei lá, não sei, me diga aí uma escola boa, não sei contar a escola, né? Nossa, os remédios, sem contar essa escola, porque está lá. Sem contar a Nossa dos Remédios, mas indica uma escola aí boa daí perto de vocês, particular. Ela vai ter a mesma reprodução de ideais que a escola pública tem, porque ela não está inserida no meio de uma elite. Só escolas que estão inseridas dentro de elite é que elas são, de fato, libertárias, preparadas para que vocês conheçam o mundo. Então, dizer que, por exemplo, um objetivo que é maravilhoso, que forma não sei quantas mil pessoas, gente, eu trabalho lá, no objetivo, né? Vai no ano, deixa eu trocar o objetivo por ano. Que lá, que tem o pessoal que passou primeiro em medicina, e ela está numa região periférica, numa região que tem elite, ela não é boa. Manuel Morata, que a Vanessa falou, a escola Manuel Morata. É particular, né? Não pode ser pública para usar esse exemplo. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida em relação ao anarquismo? Né? Ao anarquismo. Então, o anarquismo traz essa coisa, vamos tocar fogo. Todo mundo. E adoro. A educação na República Velha? Dúvidas? Lucas, Oi? qual que é a principal diferença entre o anarquismo e o comunismo? Total. Porque o comunismo ainda vai ter uma pessoa que vai comandar todas as ideias, né?
a ideia do anarquismo é que não tem ninguém comandando, todo mundo comanda, né? Por isso que no comunismo tem o presidente, tem a figura do parlamento, tem os seus representantes, né? Só que ela flerta com o comunismo, porque a ideia do anarquismo é que todo mundo tem as mesmas condições, todo mundo tem as mesmas coisas, né? Só que a diferença é que o comunismo ele é mais um sistema econômico do que um sistema ideológico, né? Já o anarquismo é um sistema ideológico, ele não é um sistema econômico, como o comunismo e o capitalismo. Tanto que hoje a gente pode dizer que o comunismo, é até errado falar que o país é comunista, né? O país ele pode ser socialista, né? Socialista. Entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Bom, pedagogia libertária, né, que surgiu justamente com os anarquistas, né? Com anarquistas, né? Então, a pedagogia libertária ela vai estar também muito ligada, óbvio, às escolas novistas, né? Então, a ideia da pedagogia libertária é formar indivíduos livres e preocupados com o bem-estar social, capazes de contribuir no caminho da transformação social, né? Então, ou seja, você não vai estar preocupado apenas em juntar dinheiro para poder juntar riquezas, né? Você vai estar preocupado na sociedade onde você está inserido, preocupado com todos, né? Curiosamente, acho que, se eu não me engano, os maçons são um pouquinho parecidos com essa ideia do bem-estar social entre eles, né? Mas nesse caso aí, da pedagogia libertária é um pouco mais abrangente. Um pouco mais abrangente. Além disso, a pedagogia libertária ela luta pela educação das massas trabalhadoras, vistas como um importante elemento na recuperação de instrumentos de ação social, e historicamente monopolizados pelas classes dominantes, ou seja, as pessoas estão lá dominadas, né, porque elas não têm a mesma instrução. E é verdade. Né? A gente sabe que até hoje as pessoas são dominadas porque elas não têm instrução. Né? E isso é muito cômodo para as classes dominantes. É muito cômodo para o seu Zé ali da padaria ter aquela menina que vai trabalhar como balconista e vai sujeitar todo tipo de serviço para aquele salário nicho. Por quê? Porque aquela menina que vai trabalhar com ele, tecnicamente, ela está preocupada, está alienada, né? E a ideia é justamente desalienar essa pessoa, né? Transformá-la em um ser que pode criticar. Não, seu Manuel, não vai me explorar, não é assim, né? Eu tenho também direitos, né? E é isso, né? Então, a pedagogia libertária justamente luta para que essa pessoa compreenda que ela não vai ser explorada, ela não é mais escrava, né? Não é uma escrava que ganha um valor um pouquinho, né? Ela é uma pessoa. Né? A educação ela só poderia estar inserida no bojo de um projeto revolucionário de ruptura social. Então, é por isso que a pedagogia libertária ela vai estar muito ao encalço das revoluções educacionais que vão surgindo ao longo das décadas seguintes, né? E vamos para entender já a política na era Vargas, né? Que era Vargas, né? É aquela era que dura 15 anos, né? Que o Vargas era um ditador, né? Apesar de ele era um ditador, e nós vivíamos numa ditadura também, né? A primeira ditadura brasileira, né? E essa ditadura era uma ditadura populista, porque era baseada no morde a sopra. Né? Tanto que nós temos algumas leis, até hoje, graças, obviamente, ao Getúlio Vargas, né? Temos, né? Mais ou menos que temos, né? Mas temos algumas ações que surgiram lá e que foram muito importantes para nós como classe trabalhadora, né? Mas ainda uma coisa assim queria olhar mais voltado assim, vocês vão continuar pobres, vocês não vão ter direito de ascender, mas vamos dar um pouquinho de direito só para poder dar aquela docilizada no povo, né?
Então, era isso que ele fez ao longo da sua ditadura, né? A Era Vargas durou de 1930 até 1945, né? Por que que teve uma segunda revolução, né? Porque o Vargas, ele surgiu como, tipo, como um interventor, né? Só que depois de um tempo, ele disse assim, não, estou bem aqui, vou ficar. E foi isso que aconteceu com a sua revolução, né? Que o pessoal colidiu com ele. Inclusive, a revolução mais famosa é justamente a Revolução Constitucionalista de 1932, aquela do 9 de julho, que tem o MDC e tudo mais. Né? Então, na era Vargas, as políticas educacionais buscaram atender às novas necessidades educacionais, gestadas por uma urbanização crescente, uma diversidade social e novos setores econômicos e profissionais em desenvolvimento. Né? Então, nessa época, também surgiu a primeira figura de um ministério voltado para a educação também. Surgiu lá em 1937. Né? Só que aliás, 1930, ainda em 1930, né, que foi a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública, né? Ou seja, ainda não era o Ministério da Educação, ainda dividia com a Saúde Pública, mas pelo menos apareceu na foto a mão da educação, não apareceu na foto a mão da educação, mas está aparecendo, importante que está lá, né? Já é um ganho. Né? Além disso, em 1931, nós tivemos a reforma do ensino secundário e do ensino superior, né? Que trouxe algumas elaborações, algumas regulamentações, para dar uma atualizada naquela que foi feita lá em 1890. Foi criado, então, também o primeiro Conselho Nacional de Educação, que é um conselho que vai avaliar tudo que é feito através de políticas públicas voltadas para a educação. Né? E, para completar, como eu falei, houve também um manifesto dos pioneiros pela Escola Nova, né? Que foi a publicação desse manifesto, que foi em 1932, que começou as grandes revoluções educacionais que viriam nas próximas 6 décadas, né? Que culminou com a nossa LDB. Né? E, para completar, o acontecimento importante foi também a promulgação da Constituição Federal de 1934. E nessa Constituição trazia a elaboração de diretrizes e bases para a educação nacional, e isso deveria ser feito pela União, né, pelo governo federal, já que agora tinha o Ministério da Educação e de Saúde Pública. Né? E a educação passa a ter o direito para todos, devendo ser ministrada pela família e pelo poder público. Né? Por quê? Porque naquela época ainda não tinha escola para todos, né? Então a família podia ministrar também a educação. A finalidade da educação para essa Constituição era desenvolver a solidariedade humana. Né? Além disso, tem alguns outros pontos nessa Constituição, né? E são extensos esses pontos, tá bom? Eu vou falar para vocês aqui. Ele fixa o Plano Nacional de Educação para todos os graus de ensino, né? Primeiro e segundo graus, e o terceiro grau, que era o ensino superior. Por isso que a gente até hoje conversa, às vezes, vê alguém falando do terceiro grau, né? Você diz, nossa, terceiro grau, mas que terceiro grau, né? A gente ainda escuta até hoje isso, né? Além disso, determina as condições para o reconhecimento oficial dos estabelecimentos de ensino e fiscalizá-los, né? Porque havia muitas escolas, né? Especialmente particulares, porque antes as escolas boas eram as escolas públicas, né? Por quê? Porque não era para todos, nem nada, né? Mas era uma escola mais forte, né? Então as pessoas mais tradicionais, as famílias tradicionais, tinham que estudar em escola pública, né? Então, para poder abarcar algumas outras pessoas que queriam dar prosseguimento aos estudos, tinha as escolas particulares. Né? Só que como é que vai regulamentar? Né? Então surge justamente essas condições para reconhecimento oficial dessas escolas. Né? Organizar e manter nos territórios sistemas educativos apropriados aos mesmos, ou seja, a educação ela não era única para todo o Brasil. Nós tínhamos lá as ideias que podiam ser
podiam ser comuns em todo lugar, óbvio, por exemplo, ensino de língua portuguesa, matemática, mas necessariamente quem gestava isso aí era justamente a sua região, né? Além disso, tinha que manter no Distrito Federal, na cidade do Rio de Janeiro, o ensino secundário e complementar, além do ensino superior e universitário, né? Além disso, na Constituição de 34, tinha que suprir as deficiências do ensino. Criava mecanismos para suprir as deficiências dos sistemas estaduais de ensino, né? O ensino primário passa a ser gratuito, obrigatoriamente, e de frequência obrigatória, extensivo aos adultos. Ou seja, se você não estudava a primeira série no tempo correto, e queria estudar, tinha jeito. Só que estudava junto com as crianças. Imagina como era delicioso isso, né? Imagina você, 30 anos, ter que estudar com uma criança de 10. Era exatamente isso. Isso vai mudar lá para frente com Paulo Freire. Então, quando chegar Paulo Freire, eu estudou, né? O ensino posterior ao primário deverá atender à gratuidade, mas não era via de fato, né? Ela deverá atender, não era obrigatório, né? Por isso que as pessoas antigamente paravam na quarta série, né? Ou melhor, na quinta série, né? Estabelecimentos particulares com idioma pátrio, com exceção dos estudos das línguas estrangeiras. Por quê? Porque, como eu falei, nós tínhamos aqui alemães, italianos, americanos, japoneses, então surgiram os franceses, né? Então começaram a surgir as escolas onde você tinha todas as matérias, mas não em português, você tinha uma língua específica, podia ser na língua dos seus pais e tudo mais. É normal. Tanto que até hoje ainda tem essas escolas que têm duas línguas, né? Muito no sul do país, né? Porque lá eles conquistaram, porque era a questão de imigrantes, tá? Blá, 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 complexos, né? Mas isso aqui era um pandemônio que tinha aqui também, inclusive em São Paulo. Porque você estudava, eu vou estudar na escola francesa. Tudo lá eu vejo em francês, né? Era bem assim. Só que aí a Constituição fala o seguinte, não, quer abrir uma escola? Tem que ensinar português. Tem que ser tudo em português, com exceção se você estudar uma língua estrangeira. Aí você teria que fazer. Aí que surge a língua estrangeira moderna, né? Que é inclusive que eu dou aula no estado e na prefeitura. Né? Assegura os seus professores estabilidade na função e uma remuneração condigna. Então, por isso que antigamente os professores ganhavam bem. Porque quem tinha conhecimento eram os professores. Né? Não tinha internet, não tinha TV, né? Só que isso acabou também sendo uma faca de dois gumes, né? Também foi feita a criação do Conselho Nacional de Educação para elaborar o Plano Nacional de Educação. Lembra que o ensino religioso foi proibido lá no golpe da proclamação? Passa a ser de matrícula facultativa, devendo ser ministrado de acordo com o credo religioso do aluno, né? Que era uma das coisas que a Igreja Católica queria muito que voltasse ao ensino religioso, né? A União e os municípios deveriam aplicar nunca menos de 10% na educação. Os estados e o Distrito Federal, lembrando que nessa época o Distrito Federal era a cidade do Rio de Janeiro, tá? Nunca menos de 20% da renda resultante dos impostos. Então, a gente começa a ter um pré-fundeb, né? Uma pré-financiamento. Né? Ainda não era aquela coisa, mas já era alguma coisa. Né? São criados ainda fundos para auxiliar os alunos necessitados, né? Isso, inclusive, surge a figura da APM nessa época, tá? A União ela deve reservar pelo menos 20% do que se destinar à educação para o ensino na zona rural. Por quê? Porque o Brasil era um país rural, né? 70% da população na era Vargas, inclusive na proclamação dessa promulgação dessa Constituição, vivia no campo, né? 30% vivia nas cidades, né? Os cargos do magistério deveriam ser preenchidos mediante a realização de concursos públicos de títulos e provas, né? Então você fazia igual hoje, você faz prova e fala assim, chega lá com a sua pastinha, tá aqui meus títulos, ó, tá aqui. É isso.
Só que antes era um pouco mais, digamos assim, era menos, porque você tinha que comprovar através de certificados, ou seja, e os certificados, eles nem sempre tinham reconhecimento, não tinha como hoje você validar, né? O Estado financiou a educação privada por meio de bolsas de estudos e de empréstimos subsidiados. Então, nesse momento, a escola pública não era apenas financiada, não era a escola pública é que é a escola oficial, que é a escola do governo. Só que a partir desse momento, o governo também começa a investir nas escolas particulares, né? Que aí as pessoas começam a ganhar dinheiro em escolas particulares. Pode falar, Leide. Leide, pode falar, que você levantou a mão. Não? Não. E isso vai ser um problemaço que a gente vai ver até mais para frente. Especialmente quando surgirem as LDBs, e as escolas particulares, que com loucas da vida. Por isso que hoje as escolas particulares, elas têm um lobby muito forte, né, inclusive no Congresso, né? Porque antigamente elas eram financiadas, elas têm interesses, né? Só que como é que vinha esse subsídio? Justamente vendendo vaga nessas escolas, né? E era vendido vagas até como é que era vendido? Justamente como hoje, né? Através de bolsas de estudos, né? Então elas ganhavam dinheiro do governo federal para manter essas vagas e darem como bolsas de estudos, né? Que é justamente para ter a cota, né? A Constituição de 1934 traz uma conciliação de interesses que fez que a Igreja diminuísse suas críticas ao papel do Estado na educação, né? Porque afinal de contas, né? Depois do golpe da proclamação, ela estava putíssima, né? Ela estava louca, ela queria fazer igual Nero, tocar fogo no Congresso, né? No Palácio do Catete. Né? Na época não era o Palácio da Alvorada, era o Palácio do Catete do Rio de Janeiro, né? Permitindo ao governo ampliar o ensino público no país, né? Isso não significou o enfraquecimento das ideias reformadoras, um intenso equilíbrio entre católicos e renovadores, justamente entre 32, quando surge lá a escola novista, o manifesto, até porque lá defende que a escola tem que ser laica, e os renovadores, né, que foi até 47. Né? Então, como é que a República Velha influencia a educação até hoje, né? Porque a República é uma república não democrática, com uma profunda desigualdade social. E isso é visto até hoje na gente, né? Quando as pessoas falam da escola pública, elas falam com muito desdém, né? E isso vem através do sucateamento que veio através da República Velha, né? Além disso, nós temos a ideia dos positivistas contra os reformadores, né? Positivismos, né, a figura dos militares reformadores que traziam a ideia de dar uma ideia, uma cara nova à educação, que o reformador, gente, não são as escolas novistas, tá? Eles não são. E a educação, nessa época, óbvio, atendeu predominantemente a elite, né? Basta ver onde estudou Eduardo Matarazzo, né? Eduardo Suplicy, né? Onde estudou Fernando Henrique Cardoso? Se vocês perguntarem para esse pessoal um pouco mais velhos, vão dizer, estudei em escola pública tal, porque era ótimo, né? Porque era visado apenas para as elites, né? Então, agora vamos ver o manifesto do... Aliás, vocês têm alguma pergunta antes de passar para o manifesto dos pioneiros da Escola Nova? E Educação Católica, claro. Então tá, o manifesto da Escola Nova, né? Então, surge como uma solução para a marginalidade, mantendo a crença no poder de equalização social pela escola, né? Então, ou seja,
o povo vai emergir ao poder de fato quando ele é educado propriamente dito, né? Ele recebe a educação crítica, né? Ele possa fazer uma visão mais analítica de tudo aquilo que ele vivencia, né? Não apenas aceite como um gado, né? Como um gado. Né? Então, a educação nova, né? Ele faz crítica à educação tradicional, que é aquela educação que a Igreja Católica defendia. Né? Reconhece-se que existem diferenças naturais no processo de aprendizagem de cada um que devem ser respeitadas, não sendo possível um processo educacional homogêneo. Né? Por quê? Antes a escola achava que todo mundo tinha que ser igual. Né? Ah, se você estudou em tal escola, então você tem que saber tanto quanto fulano. Né? E, óbvio, nós sabemos que não é bem isso, né? Cada um tem a sua aptidão e tudo mais, né? Eu mesmo sou péssimo em matemática, né? Basta ver os vídeos de matemática, se vocês quiserem ver lá, tá no canal, de matemática que eu falei para as meninas. Foi um dos piores vídeos que eu fiz. Os 4 vídeos que eu fiz foi um dos piores. Porque eu odeio matemática. Eu não gosto de exatas, eu detesto exatas. Mas estava lá, fiz o vídeo lindo, maravilhoso, porque até porque a gente aprende. E olha que é fácil para a pedagogia. Né? Então, justamente pelo fato de eu dizer que eu odeio matemática, assim, não, é impossível. Se você estudou na mesma escola que fulano, é impossível você odiar matemática. Você tem que gostar tanto ou saber tanto quanto. Né? E óbvio que não, eu sou mais humana, tudo mais. Né? Então, isso não era possível. Você tinha que ter aquele conhecimento igual porque estudou em tal escola, na escola pública. Né? Então, houve um deslocamento do intelecto para o sentimento, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos para os métodos ou processo pedagógico, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, do diretivismo para o não diretivismo, de quantidade para a qualidade e de uma pedagogia filosófica / científica para experimentalismo com base na biologia e na psicologia. Né? Como é que eu digo isso? Né? A escola, eu não vou simplesmente pegar a criança e dizer que, ó, você é isso, você é uma folha em branco, onde no qual eu vou passar os conteúdos e você vai deixar de ser uma folha em branco. Não, pelo contrário. Tal como nós vimos nas outras disciplinas, né? Cada um vai ter suas particularidades e essa ela não precisa fazer um tipo de ensino que seja aquilo e aquilo mesmo, né? A gente tem que perder aquele síndrome da Gabriela, né? Que você sabe que é o síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Não, a gente não tem o síndrome da Gabriela, né? A gente tem que ter aquela coisa de romper justamente com aquilo que a gente acha que tem que ser o certo, né? Por que de fato é o certo, né? Como é que eu vou ensinar para o meu aluno? A educação ela precisa ser renovadora, a educação ela precisa ser transformadora, né? Então essas ideias que hoje a gente tanto propaga surgem justamente com as escolas novistas, né? Os escolanovistas defendiam uma educação primária, gratuita e obrigatória. Não era só gratuita, era obrigatória. Todo mundo tinha que estar na escola. E essa idade tinha que ser de 7 a 12 anos. Né? Era obrigatoriedade de ensino até os 18 anos e gratuidade em todos os graus. Né? Ou seja, o que nós temos hoje é uma luta dos escolanovistas, que todo mundo tivesse acesso à escola gratuita. Né? Paga particular quem quer, porque todo mundo tem acesso à escola. Né? Proporcionar as mesmas oportunidades para todos. Né? A escola técnica profissional ele tinha que ser de nível secundário e superior, voltada para a economia nacional. Né? Também a criação de universidades, porque até então nós não tínhamos universidades, nós tínhamos faculdades ou até mesmo escolas politécnicas. Né? Por quê? Porque a universidade ela promove as pesquisas científicas, ela promove cultura livre e desinteressada, né? E também promove a formação continuada de professores. Né? E isso acabou surgindo aos poucos. Então, a própria história da USP ela não surge apenas com a história da USP. Né? A USP surge lá com a escola que é a... Esse é o nome da escola. A escola lá do Lago São Francisco de Direito. Então, ela é o embrião da USP. A partir do momento que ela é criada, vários cursos ali, ela ainda deixa de ser, ela continua sendo faculdade. Inclusive, tem uma diferença. Sabe qual é a diferença de faculdade para
centro universitário e para a universidade, a faculdade geralmente ela tem alguns cursos de uma única área, um ou dois cursos, ou apenas um único curso, depende muito, né? Às vezes é só especializada em educação, às vezes ela tem educação e mais alguma outra coisa. O centro universitário ele já começa a ter uma gama maior de ensinos, né? Ele já tem um conteúdo mais abrangente. Então, nós temos já a figura dos cursos de humanas, os cursos de exatas, de biológicas e de saúde, enfim, mas elas não promovem a pesquisa científica, né? E nem promovem a extensão comunitária, né? Porque a universidade já vai ter essa ideia da extensão comunitária que eu já vou explicar. Já a universidade ela tem que ter cursos de todas as áreas de interesse que existem, todas, humanas, exatas, biológicas, da natureza, da área da saúde, e, além disso, tem que promover extensões comunitárias, ou seja, atendimento ao público, né? Ela tem que passar aquele conhecimento que ela gere ali e que ela promove para a população em geral, mesmo que não seja ali estudantes, né? Então, como a escola deveria ser, né? Então, essa é a diferença maior entre as três, tá? Entre instituto, entre faculdade, centro universitário e a universidade, né? E, além disso, as escolas novistas, eles têm a criação de fundos escolares especiais. Gente, só um instantinho. Só um instantinho. Pronto, voltei. Fui ver uma coisinha aqui que estava dando um... Pronto. Vamos lá. Então, começa a criação dos fundos escolares especiais. Esse, de fato, a gente pode dizer que é uma ideia do que seria o Fundeb hoje, né? Além disso, os escolas novistas, eles queriam a fiscalização de todas as instituições particulares de ensino. Por quê? Nessa época, maioria das escolas particulares eram escolas católicas, né? E, necessariamente, a igreja não gostava muito que desse dele lá, não, porque, assim, a gente promove uma educação de qualidade, né? Só que como é que sabe que é de qualidade? Né? Especializando. Então, ela já promovia, não. Temos que ver para ver o que eles estão ensinando, se de fato condiz com o que deveria ser para todo mundo, né? Além disso, eles queriam o desenvolvimento de instituições de educação e de assistência física e psíquica à criança na idade pré-escolar. Por quê? Porque nem todo mundo era igual, né? É uma ideia já ainda daquela educação especial, né? Porque se a educação teria que ser para todos, teria que ser para todos, né? Todos englobam aquelas pessoas que eram defeituosas. Esse era o termo que utilizava na época. Que são as pessoas defeituosas? Os autistas, que tinham uma deficiência mental, que não falava, que não via. Então, tudo isso teria que também ser acompanhado pela própria escola, né? Que hoje é o que tem, né? A reorganização da administração escolar dos serviços técnicos de ensino e a reconstrução do sistema educacional diferente do jardim da infância à universidade. Por quê? Precisava ter um meio que promovesse aos poucos esses conteúdos ao longo dos anos. Para isso, era necessário fazer essa reconstrução. O jardim de infância nunca foi visto muito naquela época como uma educação, né? Era apenas para poder... Né? Era um jardim de infância, né? Creche, né? Então não era muito relegado à questão de educação, tanto que a mãe tinha que trabalhar, era a mãe que tinha que trabalhar para a criança ter vaga, enfim, né? Ela ficava lá um período, né? Podia ter à noite também,
mas era muito ligado à questão de assistência do que educação, propriamente dito, né? Então, já promovia uma ideia de que não, precisa ter uma educação que comece já lá no jardim de infância, daí o surgimento da educação infantil, né? Tanto que a educação infantil, para vocês terem uma ideia, gente, a minha época de educação infantil eram só 2 anos, no máximo 3, né? Hoje não, a ideia da educação infantil já é o que ele vai na creche até o fim, até antes de entrar no ensino fundamental, né? Tudo isso é educação infantil, né? Por isso que antigamente tinha aquela coisa do prézinho, que é a pré-escola, jardim, que mais? Jardim, berçário, maternal, aquele monte de nomenclaturas muito loucas que tinha, que você não sabia onde um começava onde o outro terminava, né? Então era muito louco, né? Então por isso que eles já propunham uma reconstrução do sistema educacional, justamente começando na educação infantil com algumas coisas mais leves, mais ou menos como tem hoje. A educação, que seria o primário, já seria a iniciação às primeiras ciências, um breve aprofundamento, que seria a real apresentação das ciências no ginásio, e no colegial já seria já as ciências propriamente ditas, para você chegar preparada à universidade de modo gradual, como se fosse uma sequência, né? E a educação nova tinha como pressuposto a ideia do aprender a aprender, porque até os professores precisariam aprender a aprender, né? Porque o professor ele deixaria de ser o centro das atenções para se tornar um facilitador das aprendizagens, né? Haja vista que quem estudou, sei lá, quem tem mais ou menos a minha idade, o professor ainda detinha um conhecimento, ele era o detetor total do conhecimento, em detrimento de qualquer outra coisa, ele era o que sabia mais do que qualquer outra pessoa. O aluno precisava ser ativo mentalmente, ou seja, ele não tinha que ser passivo, ficar apenas no caderno, na caneta, no lápis, apenas escrevendo, reproduzindo aquilo que foi escrito, né? Pelo contrário, ele tinha que ser ativo, ele tinha que participar, ser o centro das atenções, né? E a avaliação tinha que acontecer para saber das dificuldades do aluno, não para puni-lo, mais ou menos como acontece hoje, né? Então, esses são os ideais da escola nova. Perguntas sobre a escola nova, meninas? Uma? Ok. Para vocês saberem, gente, os nomes desse manifesto, os nomes mais famosos são o Anísio Teixeira, né? O Fernando de Azevedo, o Lourenço Filho, a Armanda Álvaro Alberto, né? E olha só, gente, Cecília Meirelles, né? Antes de ser escritora, a Cecília Meirelles também era professora, né? E, além disso, a gente pode citar que esses são os pioneiros, né, da Escola Nova. Mas podemos citar outras pessoas que fizeram parte desse movimento, óbvio, mais para frente, né? E que são nomes importantes justamente na Escola Nova, que é o Darcy Ribeiro e o Florestan Fernandes, tá bom? A educação católica. A educação católica, ela retiraram-se da Associação Brasileira de Educação em 32. Né? Por quê? Por conta do movimento escalanomista. Né? Em 34, os católicos fundaram a Confederação Católica Brasileira, que era uma organização que reuniu educadores católicos por todo o território nacional. Né?
Tanto que muita gente fala, não sei se alguém deve lembrar, minha filha estuda em escola de freira, ou meu filho estuda no liceu, não sei o quê, na escola católica, como se fosse aquela coisa mais maravilhosa do mundo, né? E a escola católica tem muita ideia da punição, né? Só lembrando, né? Então, o principal combate dos católicos no início do governo Vargas foi contra a laicização do ensino, pois eles não conseguiam conceber uma educação que não fosse cristã, que seria a única e verdadeira educação. Imagina, uma educação sem valores cristãos, né? Só o catolicismo salva, né? Então, a educação católica, ela combateu, gente, a gratuidade. Então, se a gente tem escola gratuita, a gente tem que dar graças a Deus que a escola católica caiu, porque a escola católica não queria que a escola fosse de graça. Então, e, além disso, eles também não queriam a obrigatoriedade do ensino pelo Estado, né? Defendendo o direito de as famílias escolherem a melhor forma de educar os seus filhos. O que lembra isso para vocês hoje recentemente, né? Vamos dar uma pensada aqui, né? Para a Igreja Católica, as iniciativas dos reformadores atentavam contra uma hierarquia fina, né? Contra os bons costumes dos católicos. Eu detesto essa frase. Contra os bons costumes dos católicos e afirmavam uma visão social com base na convicção de que uma elite deveria conduzir o povo e capaz de construir seu próprio caminho para aquilo que era mais adequado segundo as suas concepções morais. Né? Então, afinal de contas, ia contra a moral e os bons costumes dos católicos, moral e bons costumes cristãos, né? E isso é ruim porque vocês imaginam que esses valores, né, de cidadãos de bem, né, só lembrando que eu odeio essa expressão cidadão de bem, né? Cidadão de bem, gente, é o nome do jornal da Ku Klux Klan, né? Então, daí você já consegue, quando alguém fala que fulano é cidadão de bem, já me pensa aquele povo tocando fogo nas cruzes, matando negros, é isso que eu penso, né? Então, eles não queriam que a escola fosse para todos, né? Por quê? Nem todo mundo era católico. Se ninguém era católico, não tinha direito à educação, né? Isso por quê? Porque haviam já as pessoas que eram tidas como evangélicas, né? Então não era universal, não era Deus é amor, não era a Igreja Mundial da Graça de Deus, né? A internacional, ainda não eram essas igrejas, né? Eram aquelas metodistas, né? Batistas, e elas não seguiam a fé católica, né? Isso são alguns exemplos, até mesmo a congregação cristã no Brasil. Então, se elas não seguiam a fé católica, eles não mereciam o mesmo tipo de educação, né? Eles não estavam de acordo com os bons costumes dos católicos, né? Isso, né? Então, eles fundaram universidades católicas em contraposição às iniciativas dos reformadores no ensino universitário, né? E tem diferença, gente? Tem diferença. Eu estudei numa escola católica, numa universidade católica, né? Eu comecei a fazer letras na Unisantos, né? A Unisantos é a sigla de Universidade Católica de Santos, né? Eles tinham uma disciplina, não é homem sociedade, mas é uma disciplina voltada para antropologia, né? Para a questão da antropologia, até mesmo filosofia, né? E, geralmente as universidades elas agrupam dentro de uma disciplina nesse estilo, né? E lá nossa, tinha muita questão da Igreja Católica, né? Muita coisa. E eu olhava assim, gente, eu novinho, gay, eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Tanto que eu fiquei só 2 anos. Eu não aguentei. Não aguentei, porque a Igreja Católica, né, a Universidade Católica, era cara. Era muito cara. Nossa, era muito caro. Mas eu queria fazer lá porque era melhor a faculdade de letras que tinha. Mas depois me arrependi. Depois eu fui para a concorrente, que eu trabalho na concorrente, que a educação foi tão boa quanto, né? Eu reconheci várias professoras maravilhosas, inclusive uma delas, eu sou fã dela até hoje. Eu quero ser, se eu for 1/10 do que ela é, eu já estou feliz. Então, para
para poder contextualizar essa ideia da escola católica, a gente tem que falar, óbvio, da reforma Capanema, né? Então, a legitimação do Estado Novo, lá no governo Vargas, intensificou os seus instrumentos de propaganda, cultura e educação, né? Afinal de contas, trazer educação para o povo. Nessa época surgiu o político falando assim, vou lutar por educação. Foi nessa época. E os materiais produzidos, né, da legitimação do Estado Novo eram carregados de símbolos patrióticos, né, de referência a Vargas. Eram utilizados nas escolas com o objetivo de mostrar as diferenças entre o antes e depois do novo regime. E também foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é a ADIP, né, que foi lá em 1939. Né. Tudo aparecia como novidade. É óbvio que era novidade, porque era uma nova sociedade, era um novo homem, uma nova educação, né? Então, o princípio da autoridade da ordem eram elementos centrais do comportamento esperado das crianças, ou seja, o professor estava lá, as crianças tinham que ficar caladas, que elas iam ganhar o conhecimento, né, admirando o professor. Né? Além disso, houve uma construção da identidade nacional por meio do patriotismo, né? Então, essa coisa do meu partido é o Brasil, gente, não é novo, tá? É velho. Então, isso foi, inclusive, reforçado com a ideia do... muito depois da Revolução de 32, né, aqui em São Paulo, né? Porque eles exaltavam o patriotismo de São Paulo, né, pessoal? Venham lutar, né, que é assim, uma pessoa apontando assim o dedo, né, um militarzinho, né, só que do estado de São Paulo, para lutar né, a favor de São Paulo. Então, naquela ideia, óbvio, não era meu partido ao Brasil, mas era o Brasil é bom, né? Porque isso vinha com uma construção de uma identidade nacional coletiva, patriotismo, até para que possa manter no governo, né, alguém que promova essa identidade. Só que para você promover essa identidade, ela precisa ser comprada, né, pela população. Né? Então, se você mora no país e todo mundo fala que ele é bom, você compra aquela ideia e vai realmente acreditar. Mesmo com outras coisas acontecendo que não provem que não é tão bom assim. Né? Então, o Capelato, né, no seu livro, diz que o menino, para ser um bom brasileiro, ele deve também saber ler. Um homem sem instrução é um homem infeliz. Por isso, o governo não quer que haja brasileiros que não saibam ler. Né? Por quê? O governo não quer. Por que o governo não quer? Porque o governo é amigo dos brasileiros e não gosta da ignorância. Então, isso era a ideia que eles queriam propagar para dizer que o Brasil era bom. Que o Brasil, que o presidente, aliás, o presidente não, o ditador Getúlio Vargas, nessa época era ditador. Depois ele foi eleito lá em 1951 por voto popular. Né? O ditador Getúlio Vargas ele queria se manter no governo através do clamor popular. Né? Afinal de contas, é o que a gente vê hoje. A gente vê já aquela dualidade, né? aquela ruptura já com o genocida, né? Contra o que o pessoal chama de esquerda. Né? Então, o genocida está ainda no poder porque tem uma parcela da população que quer ir lá, é a menor, né? Isso, inclusive, consegui comprovar ontem aqui, graças a Deus, no meu condomínio. Muita gente batendo panela, foi lindo, gente, foi maravilhoso aquela cena. E, então, no mesmo formato, então ele acaba mantendo porque tem algumas pessoas que gritam por ele, né? Ele não precisa fazer nada, algumas outras pessoas vão lá e gritam, se matam, né? Pelo mito, né? Mito genocida. Então, nesse contexto, surgiu a reforma Capanema, né? O Capanema, que é de Gustavo Capanema, ele foi o ministro da Educação, né? E da Saúde Pública, né? E em 1939, ele extinguiu a Universidade do Distrito Federal e incorporou a Universidade do Brasil, né? O que seria essa Universidade do Distrito Federal, né? A Universidade do Distrito Federal, a gente sabe que hoje no Rio de Janeiro nós temos a UFRJ, né? E a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa Universidade do Distrito Federal, ela foi criada em 1935, né? É isso, Universidade de 1935, agora estou em dúvida. E agora estou em dúvida, gente, agora fico curioso.
É isso mesmo. E ela juntou com a universidade, né, a, a Universidade do Brasil, que seria o embrião das universidades federais brasileiras, né? E a primeira, óbvio, é o UFRJ, né? Além disso, o Capanema, um ano antes, criou o que chamamos o INEP, né? E nós temos até hoje. O INEP é o Instituto Nacional de Educação Pública, né? Que é o que aplica o Enem, né? E já nos anos finais da ditadura Vargas, ele cria algumas leis orgânicas do ensino, né? Que instituiu o ensino supletivo, que colaborou para a diminuição do analfabetismo, né? Apesar disso, o ensino supletivo ele só veio bombar de verdade só 3 décadas depois, na década de 70, né? Então, por isso que surgiu essa reforma Capanema. Por quê? Por pressão dos reformadores da educação, o governo começou a incluir a previsão de recursos orçamentários para a reforma educacional, para que pudesse ter um orçamento e planejar o que poderia ser feito, né? A instituição do planejamento escolar e a organização da estrutura de carreira docente dos salários, ou seja, se eu entro para ser professor, ao contrário do ex-ministro Cid Gomes, não é Ciro Gomes, Cid Gomes, né? Que lá no governo Dilma disse que a gente trabalha por amor, né? Eu ainda não consigo passar no mercado e falar assim, quando alguém pergunta dá X reais, e a pessoa pergunta se vai ser no débito ou no crédito, você passa no amor porque eu sou professor. Eu ainda não consigo fazer isso, né? A gente trabalha por amor, mas não só amor, né? A gente trabalha também pelo viu metal, né? Então ele começou a justamente criar esse planejamento, né, de estrutura da carreira de professor e também estruturar também o seu salário, né? Conforme você vai tendo mais conhecimentos, mais atribuições, óbvio, você vai ganhando mais. Até isso servia até como um formato de, de, de continuação dos estudos dos professores, né? Para que eles não parassem numa época, uma parte e deixassem para lá porque já é só isso mesmo. Então, é como hoje, né? E, além disso, regulamentou os cursos de formação de professores, né? São as chamadas de licenciaturas. Né? Na reforma Capanema também foram reestruturados os cursos secundários. Né? Quais são os cursos secundários? Né? É o antigo ginásio, né? E o colegial. Né? O ginásio foi dito que ia ter 4 anos. Né? São os 4 anos de ensino fundamental hoje, né? Finais. E o colegial iam ser 3 anos. E o colegial ele poderia ser científico ou clássico, né? Até mesmo técnico. Né? Foi também criado 2 tipos de ensino profissionalizantes. Né? Um mantido pelo governo, com os 3 ramos industriais, pelos 3 ramos, industrial, comercial e agrícola, e outro pelas empresas que estavam surgindo naquele momento, né? Que é o SENAI, que surgiu em 1942, né? Que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que são mantidos até hoje pela indústria, né? E o outro pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, que a gente chama de SENAC, que surgiu 4 anos depois, que são mantidas, que é mantido pelas empresas de serviços, né, comércio e turismo. Né? Nesse, do SENAC também inclui as escolas particulares e os hospitais, tá bom? Então, o problema maior é que tinha uma grande quantidade de professores leigos. O que são professores leigos? São aqueles professores que não são formados em cursos específicos para professores, né? Nós tínhamos lá um engenheiro que estudava matemática, ele entende matemática, muito bem, tudo mais, mas ele era leigo, ele não tinha didática, né? Assim como tinham pessoas que se formavam em arte literária, né? Ou chamadas letras, né? As letras, na verdade, não formam para ser professor de português, ou de inglês, ou de espanhol, enfim. As letras formam você para ser é uma vertente de arte, né? Só que é uma arte literária, arte das letras. Então, forma você para trabalhar com literatura, né? Então, só que nós tínhamos essa grande dificuldade porque a maioria dos professores naquela época eram leigos, né? E, e
e ainda para a última parte de hoje, a gente vai ver a educação no período desenvolvimentista. Antes, vocês querem fazer alguma pergunta da reforma Capanema? Da educação católica, da escola católica? Tá bom. E por último, hoje a gente vai ver a educação no período desenvolvimentista, né? O que é esse período desenvolvimentista? É o período onde o Brasil começou a receber várias fábricas estrangeiras que começaram a investir aqui. Além disso, o Brasil estava começando a deixar de ser um país agrícola, né, agrário, para ser um país industrializado, né? Então, nós temos aí quatro presidentes que trazem justamente esse período desenvolvimentista, né? Ele é um período que, na verdade, é um período curto, né? Ele surge ali já no final da década de 40 e vai até o golpe militar de 64, né? O primeiro presidente, curiosamente, agora voltando pelo braço do povo, para os braços do povo, era Getúlio Vargas, que ficou de 1951 até o seu suicídio, que foi em 54, né? Em seguida, né, aí depois teve Nelson Vice e tal. Depois nós tivemos o presidente Juscelino Kubitschek, né, que foi de 56 até 61, que tinha até como premissa 50 anos em um, né, que também surgiu a Brasília nessa época, né? Depois tivemos Jânio Quadros, né, queria ser um populista do mesmo estilo do Getúlio Vargas, tanto que ele tinha lá como é que é o nome? O jingle da campanha dele era Varre, Varre, Vassourinha. Nossa, isso aí é antigo. E que foi, né, gente, ele pediu renúncia. Ele renunciou achando que o povo ia pedir para que ele voltasse. E o povo não pediu, não, porque o homem era doido, né? Enfim. E que ele foi substituído pelo seu vice, o comunista João Goulart, que ficou até 64, 61 a 64, quando houve o golpe, né? Inclusive, o golpe de 64 faz aniversário amanhã, né? Foi 25 de março de 64. Então, o período histórico dessa época desenvolvimentista que é um período marcado pela rápida industrialização, migração do campo para a cidade, intensificação das lutas sociais, afinal de contas. Lembra do que eu falei antes, mais cedo, agora um pouco mais cedo, sobre os anarquistas? O que surge? Sindicatos, né? E a manutenção e repouso da construção social do migrante, né? Migrante, aquelas pessoas que vinham de um estado para o outro, né? Surge também o movimento operário, que são operadores que entraram na cena política do país, né? Então, no contexto histórico do segundo governo do Getúlio Vargas, agora como presidente eleito, o Vargas voltou ao poder em 1950 e tentou diferenciar-se do ditador do Estado Novo. Ele defendia uma política nacionalista, desenvolvimentista e distributivista, né? Ele equilibrava-se entre a manutenção da velha estrutura agrária com o desenvolvimento industrial, né? Então, ele queria que o Brasil fosse 50-50, né? Os conspiradores se organizavam para depor Vargas, que, sem apoio político dos antigos aliados, ele acabou se matando, né? Aí depois tivemos Juscelino Kubitschek, que foi eleito em 55, promoveu um desenvolvimento ancorado no capital privado estrangeiro, né? Muito daqueles empréstimos? Então é isso. Os empréstimos do Banco Mundial. Isso. Aí começa o nosso martírio, né? Principalmente nas indústrias de bens duráveis, né? São os automóveis, eletrodomésticos, além de bens intermediários e bens de produção. E, por último, né, nós temos o Jânio Quadros, né, como contexto histórico, né, que vai de um pouco com o Jango, mas mais para frente vocês vão ver. O João Goulart ficou 7 meses como presidente. Né, ele tomou medidas polêmicas de pouca importância, sofreu duras críticas e não conseguiu estabelecer uma relação harmônica com o Congresso Nacional. Só para vocês entenderem, até a eleição do Jânio Quadros, nós não votávamos apenas para presidente, nós votávamos para presidente e para vice-presidente. Então, necessariamente, eles não eram do mesmo partido.
que foi o que aconteceu. O João Goulart, ele não era do mesmo partido do Jânio Quadros, tá? Com baixa popularidade, enfrentando uma crise econômica sem apoio de grande parte do legislativo e com o descontentamento dos militares, ele acabou se renunciando, porque ele queria vir, né, nos braços do povo, como Getúlio Vargas, só que acabou se estrepando. É como o Thiago Leifert fala, né? Não queira testar paredão. Não queira testar paredão, que você pode se arrepender. É bem isso. Maior ganho nesse período desenvolvimentista, né? Óbvio. LDB de 61, né? A lei número 4024, né? /61. Apesar de ser de 61, ela foi apresentada em 1948 como um anteprojeto, né? Anteprojeto, e tramitou até 61, quando foi promulgada. Ele trazia debate entre os reformadores e os católicos, né? Tinha um discurso de liberdade de ensino e defendia a iniciativa privada na educação, que é o direito das famílias escolher sua própria educação, ou seja, você não precisa escolher apenas o Estado, né? As escolas públicas, você pode escolher uma escola particular. Traz lá o dever do Estado garantir iguais condições financeiras e técnicas, tanto para a escola pública como para a escola privada, ou seja, o dinheiro que ia para um tinha que ser o mesmo que para o outro, né? Ainda tinha aquele debate do ensino laico, né? Porque o Estado não é laico, mas a educação tinha que ser laica, né? Ela não podia estar carregada apenas com diretrizes de uma única religião, né? Só que, ao favorecer as escolas privadas, que na sua maioria eram católicas, a democratização da educação ela foi retardada, porque o que tinha mais? Né? Eram as escolas particulares católicas, porque elas eram boas, eram fortes, né? Elas eram boas, elas eram fortes, né? E o Estado ele não tinha dinheiro para poder investir nas escolas públicas, né? A reação dos reformadores veio uma campanha de defesa da escola pública, foi culminando no Manifesto dos Educadores mais uma vez convocados, que isso aconteceu em 59. Por quê? Porque a ênfase do manifesto é que a verba pública deveria ser exclusiva da educação privada. Ele não deveria financiar a educação. A verba pública deveria ser exclusiva da educação pública, não devendo financiar a educação privada. É óbvio, né? A educação privada são as famílias que vão financiar, né? Ela vai pagar para essa escola e ela vai financiar, né? Só que não era isso que acontecia, né? A escola particular, a igreja católica queria sua boquinha ali na escola, né? Por isso que ela não gostava da obrigatoriedade nem da gratuidade do ensino, porque o ensino ia ter que ser laico e ela não ia perder relevância, né? Além disso, o Conselho Federal de Educação elaborou o Plano Nacional de Educação, PNE, que levou dos 10% para 12% a obrigação mínima dos recursos federais para o ensino, né? Começou a criar fundos específicos para cada nível de educação, a preparação de um plano de educação para cada um dos níveis da educação e critérios para o salário dos professores, né? Então, também começaram a ter inúmeras iniciativas que apareciam no campo popular para conscientizar o povo brasileiro, que isso vem mais ou menos da ideia do marxismo contra o catolicismo, né? Por incrível que pareça, a tia me perguntou qual é a diferença do comunismo para o anarquismo, né? Apesar de tudo, Tiene, aí nessa ideia era muito mais marxista, né? Era o filósofo mais próximo do anarquismo, até porque ele promove essa questão da revolução, né? Da rebelião popular, né? E era uma rebelião do bem, né? O povo tem que começar a quebrar e queimar tudo mesmo, né? Principalmente as coisas de burguês safado, porque Mike... Entendi. Não posso fazer isso, porque... Não posso falar isso, mas... Entendemos. Mas saiu. Então, vem justamente esse primeiro embate, né? Até porque essa ideia de comunista ser ruim, gente, ela surgiu com a Igreja Católica. Aí você consegue, inclusive, entender a ideia de por que a Igreja Católica não apoiou muito o golpe de 64, apoiou muito a ditadura, né? Porque a ditadura via a Igreja como um projeto de apoio, né, para classes mais populares, né? Tal como hoje nosso presidente genocida utiliza a base evangélica, né? Tem lá o Silas Malafaia que grita,
falando que o cara é enviado de Deus, já tem até nome de Messias no nome. Enfim, né? Só que o que surge também nesse meio tempo? Paulo Freire, né? O Paulo Freire nasceu em 1921 e morreu em 97. Ele foi uma das principais referências para grande parte desses movimentos de educação popular. Tanto que o mais famoso que a gente tem é justamente o Projeto Angicos, né? Que foi lá feito em Rio Grande do Norte, que ele pegou a população lá adulta, né? Para poder alfabetizar utilizando os elementos da vida deles, né? E que deu muito certo, né? Ele assumiu a presidência da Comissão Nacional da Cultura Popular em 63, né? João Goulart, comunista, vamos lembrar, e também reproduziu um método inovador de alfabetização que viesse também conscientizar o sujeito de sua condição social, ou seja, não era apenas alfabetizar o adulto, é fazer ele pensar criticamente, ele ter um pensamento analítico da situação social, e isso era perigoso, afinal de contas, se ele fosse analisar a situação dele, ele ia tocar fogo nos burgueses, que não é ruim, não. Então, qual a diferença, né, da escola nova para a educação tradicional, né? A escola nova, ela justamente combate tudo aquilo que a escola tradicional quer, que ela combate as ideias tradicionais, né, que o professor é o centro das atenções, e os alunos precisam reproduzir aquilo que o professor falou. Os professores e alunos, eles ocupam papéis diferentes, né? O aluno, ele tem que ser protagonista, o professor tem que ser um facilitador. Essa é a ideia da escola nova. E a aprendizagem, ela tem que ser pela experiência, tanto que ficou provado com o projeto Angicos do Paulo Freire. Nós temos aí obras maravilhosas que conscientizam professores, né? E que vem justamente na esteira dessa ideia da escola novista. A gente pode dizer que essa movimentação popular da educação que aconteceu por Paulo Freire, com seu método, é a efetivação real, a primeira efetivação real dos ideais escola-novistas. E para ver como deu muito certo. Tanto que quando o Jango caiu, né, expulsaram Paulo Freire e criaram o quê? Algo parecido para dar conta, porque afinal de contas era muita gente querendo ser alfabetizado. Surgiu o Mobral. Né? Então, com isso, o Paulo Freire ele acabou fazendo um levantamento do universo vocabular dos grupos com quem ia trabalhar. Esse é o método do Paulo Freire, tá? Ele fazia a escolha das palavras selecionadas do universo do vocabulário pesquisado, criava situações existenciais típicas do grupo com quem ele vai trabalhar, até porque precisa contextualizar essas ações para raciocinar. Você raciocinava, você aprendia. Então, elaborava fichas roteiro que auxiliam coordenadores de debates no seu trabalho. Então, o método do Paulo Freire traz muita questão de debates, para que a gente possa refletir em ações, pôr em xeque as morais, os bons costumes imputados pela Igreja Católica. Né? Além disso, as fichas com a decomposição das famílias fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores. Então, isso trazia a alfabetização através da fonética e das palavras, né? E isso levava um debate, ele fazia a alfabetização, né, de um lado, e trazia, ao mesmo tempo, uma crítica social àquilo que eles vivenciavam. Mas essa crítica social não era Paulo Freire ou seus repetidores, seus replicadores que faziam. Eles traziam apenas um debate para que eles pudessem, eles mesmos, criar essa visão crítica. Os alunos possam criar. Lembra que eu falei agora quais são as diferenças entre a escola nova e a educação tradicional? O professor e o aluno ocupam papéis diferentes. A aprendizagem pela experiência. Então, o professor vai ser apenas um facilitador, porque quem vai ser o sujeito ativo da aprendizagem, ainda segundo Paulo Freire, é o aluno. Dúvidas? Hoje foi longo, hein? Tá boa a aula, Lucas. Que bom. Dúvidas? Oxe, cadê meu link? Vem cá, mãe. Ainda não botei o link lá. Espera, Maria Luísa. Tá salvo aqui, pelo amor de Deus. Aqui, Achou o ó. link?
Achei, Lucas. Então, a gente vai para a parte 3 da educação formal. Vou finalizar o vídeo.